Isso, Simone. Não, não vai. Não adianta só a canetinha. Não adianta. Não, gente, não adianta suplemento fitoterápico, canetinha para reverter síndrome metabólica. Sem o básico bem feito, não adianta. Adianta você ter um turbo num carro quebrado? Adianta ter um carro quebrado, o motor quebrado e você turbinar ele? Vai funcionar o carro? Vai ficar melhor o carro? Não vai. O carro está quebrado, ele não vai andar. Não adianta botar canetinha, suplemento, não sei o quê, numa síndrome metabólica ferrada. Não vai resolver. Não vai resolver. O básico precisa ser feito. A manutenção do carro precisa ser feita. O motor tem que estar funcionando. Tá? O motor de vocês tem que estar funcionando. A dieta, suplementar. Dieta, o cardio, o treino tem que ser feito. Atividade física, senão não reverte a síndrome metabólica. Pode me tirar uma dúvida? Estou tirando várias. Manda. Hemoglobina glicada deu pré-diabético. Devo me preocupar com toda certeza, irmão. Obviamente. Obviamente, você deve se preocupar e muito. Pré-diabético, o próximo passo é diabético, né, Juan? Né? Com certeza tem que se preocupar muito. Dá uma olhada nos outros exames, como é que tá a ferritina, como é que tá os exames hepáticos, né, Juan? Como é que tá o restante aí, tá? Beleza? Acho que foi o Juan que perguntou, né? Jeff Ribe, quanto tempo, irmão? 2 dias, né? Tudo bem? Obrigado pelo presente, Zé também, muito obrigado pelo presente. Lembrando que a pessoa que mais ajuda na live decide o rumo da próxima live, decide o tema da próxima live. Hoje quem está mais nos ajudando é o Bibol, que está sempre aqui, né, e ele vai escolher, por enquanto, o tema da próxima live, tá? Essa live de hoje quem escolheu foi o Rafael Rego, tá? Simone, tenho síndrome de glicose, insulina, com certeza. Simone, com certeza. Com toda certeza você tem. Não precisa nem te consultar para saber, tá? Nem te consultar para saber, você tem sim. Síndrome metabólica afeta questões de memória e raciocínio? Totalmente. Vocês têm que pensar que o corpo funciona tipo um reloginho, tipo um carro, né? Tá? Obrigado, Jeff. Irmão, valeu. Já subiu a meta agora, foi para 23% por causa do presente do Jeff. Bia, sim, síndrome metabólica altera todas as expressões de neurotransmissor que, consequentemente, alteram memória, raciocínio e por aí vai. Você tem que pensar que o corpo é uma maquininha, um reloginho que tem que funcionar, tudo tem que funcionar em equilíbrio. Testosterona tem que dar X, estradiol tem que dar Y, né? Serotonina tem que estar X e adrenalina tem que estar Y e por aí vai. Tá, a prolactina tem que estar X, mas não pode estar zerada. A homocisteína tem que estar baixa, mas não pode estar zerada. É um reloginho. Se uma das coisas não funciona, consequentemente o resto não. Não sei diretamente como que a síndrome metabólica vai afetar diretamente, quais os processos que vão afetar a memória e raciocínio. Não, talvez se eu ficar 5 minutos pensando aqui, eu vou começar a lembrar como que afeta, né? Como diretamente vai afetar. Agora, síndrome metabólica, você vai ter ali coisas simples, né? Como resistência insulínica. Você tem picos glicêmicos com picos de insulina, né? Você tem uma disfunção na tua glicemia, na tua insulinemia. Só por isso você já vai ter problemas de raciocínio. Tá? Quando você tem descompensações glicêmicas de insulina, você já vai ter problema de raciocínio. O teu corpo não vai funcionar da forma que deveria. Tá? Se você é sedentário, se você tem síndrome metabólica, você é sedentário, a oxigenação vai estar afetada. Teu cérebro não vai funcionar como deveria. Você tem síndrome metabólica, você vai ter dano endotelial, né? Você vai ter dano nos vasos que levam oxigênio, nutriente e sangue para o cérebro. Você vai ter problema de raciocínio. E por aí vai, daí em diante. Né? Você vai estar com a barreira hematoencefálica prejudicada, você vai ter problema na baía de mielina, você vai ter vários outros problemas que vão afetar a memória, raciocínio, concentração, parari, parará. A questão intelectual e cognitiva vai ser afetada, com toda certeza. Boa noite, fiquei com consciência pesada ontem, achei que tinha perdido. Não, ontem não teve. Inclusive, obrigado pelos presentes, Maria das Graças, muito obrigado também. Vi que o colesterol também influencia em pedra no rim, ou vesícula fica inflamada. Vesícula, Tavares. Colesterol em excesso gera um acúmulo, né, na vesícula, nas vias, na verdade, e ele empedra. Tá? Então, não é o colesterol excessivo, é algumas formas de colesterol, principalmente VLDL, tá, Tavares? Por isso que você vê muita síndrome metabólica com pedra na vesícula, tá? Pedra na vesícula por quê? Por causa do aumento do VLDL no fígado, tá? Por conta da disfunção hepática. Aumento do VLDL, aumento de triglicerídeos, consequentemente mais gordura circulante, maior produção de ácido graxo e fodeu tudo, tá? Alcide, boa noite, irmão, como é que você tá? Explica, né, Bia? Eu pensei a mesma coisa que você pensou, tá, Bia? Aham, mesma coisa.
Patrícia, obrigado, tá? Valeu, obrigado quem tá ajudando aí. Muito obrigado. Doutor, me chamo Camille e tenho gordura no fígado, sinto dor, é normal? Camille, pergunta uma vez só, tá? Cami Moreno, pelo amor de Deus. Não, não é normal. Camille, pensa comigo, ter dor não é normal. Né? Pode ser comum. Você pode dizer, mas meus amigos também têm. Tudo bem, seus amigos estão doentes também. Né? Então, assim, normal não é. Acontece, é comum, muitas pessoas têm porque muitas pessoas estão doentes. Mas não é normal, absolutamente. O fígado dói, mas não dói assim, né? Mas pode estar doendo, com certeza. Esteatose hepática grau 1 é problema, tá? Já é um problema grande. Grau 2 é enorme, grau 3 é quase caput, tá? Se eu der algum vacilo quando fizer uma pergunta, sou muito idosa e às vezes esqueço um pouquinho. Dona Maria das Graças, eu sou uma das pessoas, apesar de não parecer, mais calmas que a senhora vai conhecer na vida. Aqui eu dou umas estouradas, mas é proposital, tá? Mas não é que eu estou bravo, eu nunca fico bravo numa live. Eu só apareço às vezes, mas eu não fico. Então, eu sou extremamente calmo e boa parte dos meus pacientes é de terceira idade. Eu atendo um senhor de 96 anos, para a senhora ter ideia. Então, fique tranquilo, eu sou extremamente calmo, ainda que não pareça. Meus pacientes sabem. Deixa eu ver aqui. Para diminuir a síndrome metabólica, além da dieta, é melhor focar no cardio ou musculação? Ambos! Ambos, Jefferson. Por que ambos, irmão? Porque o cardio vai reduzir a quantidade de triglicerídeos, vai reduzir a quantidade de gordura. A musculação vai te dar musculatura, que vai aumentar o teu basal, né? Consequentemente, você vai gastar mais calorias, né, para ficar vivo, Jefferson. E não só isso, você tem que pensar em sinalização de inflamatória, né? Então, quando você está com uma síndrome metabólica, você está com vários canais inflamados. Você está com problema nos canais iônicos, você está com sinalizações inflamatórias ativas, tá, Jefferson? Então a gente tem ali NF-kappa-beta, interleucina 6, TNF-alfa, a gente tem várias sinalizações inflamatórias ocorrendo quando não deve ocorrer. Quando você faz musculação, Jefferson, você ativa vias inflamatórias agudas e ativa vias anti-inflamatórias crônicas. O que significa isso? Significa que a redução na inflamação crônica ocorre quando você faz musculação, ajudando o seu fígado. Tá ajudando toda a situação inflamatória, tá, Jefferson? Ajudando a reduzir radicais livres, um monte de coisa, tá? Então, musculação é necessária. Conteúdo com evidência científica, endocrinologista Carlos Serafim. Legal. Conteúdo com evidências mecanísticas, what the fuck Moa? Vinícius Grande Malchitsky, 6 faculdades, 9 especializações, 5 livros escritos. Zinho Kun, boa noite, meu amigo. Ficou 10 anos mais novo. Pois é, cara. É verdade. Fiquei, né? A Bianca me zoou e daí eu cortei a barba. E o cabelo já junto. Beleza? Seguinte, meus senhores. Boa noite, tudo. Oi, Rodrigo. Quem é o Rodrigo? Oi, Rodrigo, também. Mari, também vou dizer. E aí, Rodrigo, como é que o senhor tá? Não sei quem é o Rodrigo, Mari, mas espero que ele esteja bem. Seguinte, vamos lá. Vamos lá, meus senhores e senhoras. É o seguinte, eu fiquei de responder algumas perguntas, vou aproveitar para responder agora, pra gente já fechar a live, né? Eu tenho que ficar mais 12 minutos na live para bater a meta que o TikTok tá pedindo aqui. Então, enquanto isso, eu vou pedir que vocês ajudem a bater as outras metas, né? Que é cortar, eu ia falar cortar o açúcar, é isso aí, cortar o açúcar e trigo, faça. Trigo não é tão necessário, mas o açúcar sim. Não esqueçam de curtir, então vão seguindo enquanto eu vou dar as explicações finais, principalmente que o Rafael perguntou, que a Maria das Graças perguntou, que foi o que eu falei lá no começo, né? A gente vai falar agora, vou responder algumas perguntas agora. Vão curtindo aí, vão seguindo, né? Quem não seguiu aqui, segue aqui. Quem não seguiu no YouTube, segue no YouTube. Eu preciso de seguidor, gente. Por que eu preciso de seguidor? Para eu ficar rico, me aposentar cedo e parar de trabalhar, tá? Vamos lá. Seguinte. Não sei se já respondeu, o Hashimoto interfere na síndrome metabólica ou vice-versa? Sim e sim, né? Você tem uma doença autoimune, se você tem uma situação inflamatória, Maria Bassan, como eu expliquei agora pro Jefferson Rangel, acho, foi pro Jefferson, será que eu respondi? Acho que foi pro Jefferson, eu não lembro, acho que foi. Você tem alguma situação inflamatória, você vai ter um problema no corpo todo, você vai ter liberação de sinais inflamatórios crônicos que não são para ocorrer, ponto, né? Isso dificulta muita coisa. Se você tem Hashimoto, você tem uma doença autoimune, e você tem
às vezes uma desbiose, alguma coisa assim que está ativando a doença autoimune, está piorando, né? Então você já tem uma situação não muito agradável. Quando você tem Hashimoto, se você não controla 100%, com selênio, com controle de leucócitos... Vinícius, Mari. Ah, tá, eu achei que você entrou em uma live errada, Mari, eu tava rindo aqui. Mariana Bassan, você tem ali um descontrole, selênio errado, iodo errado, utilização do ferro reduzida, né? Você tem alguma disfunção tireoidiana não tratada no Hashimoto, consequentemente, você vai ter um problema metabólico gerado pela tireoide, tá? Isso vai piorar a síndrome metabólica. Quando você tem síndrome metabólica, você tem outras alterações hormonais, sexuais e tireoidianas que vão piorar o teu Hashimoto. Por exemplo, em síndrome metabólica, Mariana Bassan, você tem uma menor utilização do ferro, tá? Da ferritina. Então, o que acontece? O ferro para de ser utilizado como combustível, né? Como substrato energético, e ele começa a se estocar, Mariana Bassan. Não sei se a Mariana Bassan está aqui ainda, eu estou falando para ela, mas eu acho que está. Enfim, Mariana. Então, você tem, por exemplo, em síndrome metabólica, você tem uma menor utilização da ferritina, tá? E essa, que bom. E essa ferritina começa a se estocar em hepatócito, em macrófago, hepatócito e célula adiposa. Olha só, os dois últimos. Hepatócito e célula adiposa. Gordura visceral e fígado, né? Consequentemente, essa ferritina para de ser utilizada. E a ferritina que não consegue ser utilizada, porque ela está se estocando em macrófago, hepatócito e célula adiposa, ela não é mais utilizada para a função dela. É como se você enchesse o tanque e a gasolina saísse por um buraco no tanque de combustível. Não é utilizada aquela gasolina, né? E principalmente onde é utilizada, o que é utilizado na função tireoidiana? Selênio, cobre e principalmente ferro. Tá? O ferro faz a conversão de T4 em T3 livre, né? Você produz TSH, produz T4, converte em T3 livre, que converte em T2, converte em T1. Então, para esse sistema tireoidiano acontecer, do começo ao fim, né, ele precisa de ferro. Ele precisa de ferro. Tá? E se você está em síndrome metabólica, você não tem esse ferro disponível. Então, olha só como uma coisa alimenta a outra, né? Retroalimenta, né? Uma coisa alimenta a outra, que alimenta a outra, que alimenta... Elas ficam se retroalimentando. Então, sim, é uma piora brutal, né? Você precisa, primeiro, ter um controle muito regradinho da função tireoidiana e você precisa ter um controle da síndrome metabólica para não piorar a função tireoidiana. Com o Hashimoto ou sem. Só que com o Hashimoto você tem mais alguns problemas relacionados, né? Tá bom? Síndrome metabólica tem influência grande no envelhecimento precoce, não tem? Pergunta com base no que vejo. Com certeza, a pele vira um diacho, né? A hidratação na pele, a glicação, aumenta muito a glicação de colágeno, né? Então, síndrome metabólica, você tem um aumento de hemoglobina, um aumento de glicose, uma hiperinsulinemia, isso gera um aumento de açúcar circulante que se liga ao colágeno que gera a glicação. Por isso que quem tem síndrome metabólica fica com a pele merda, vai perdendo a elasticidade da pele, né? Por quê? Por causa da glicação do colágeno. O colágeno fica menos maleável, né? Entendeu? Incluir abacate na dieta ajuda na síndrome? Gente, é assim, ó, como eu falei, é totalmente individual, porque a síndrome metabólica é um conjunto de fatores, tá? Conjunto de fatores. Então, assim, essa pessoa na síndrome metabólica tem dislipidemia? Não. Então o abacate não vai fazer tanta diferença quanto numa pessoa com síndrome metabólica com dislipidemia, entendeu? Então depende muito. Pode ajudar numa síndrome metabólica com dislipidemia, né, com colesterol HDL muito baixo? Com certeza, tá? Mas talvez em outra pessoa onde não seja esse o principal problema, não vai mudar tanto, né? Tá? Entendeu? Então, pode ajudar? Pode, a depender do caso, do contexto de informações que a gente tem ali, tá? De o que está gerando, de fato, essa síndrome metabólica. Ela vai lá mais para resistência insulínica, para excesso de estradiol, né? Tá entendendo? Não vai ter dia para bomba nada. Chega disso aqui, tá louco. Agora que eu me livrei, vai colocar isso de novo? Não. Curva glicêmica mais fiel do que exame de insulina? Depende do olho do avaliador, tá, Elza? Quem faz isso há muito tempo, quem estuda isso há muito tempo, não precisa de curva glicêmica. Entende só de bater o olho na glicemia ou na glicose e na insulina, tá? Na glicemia ou na glicada ou na insulina. Não precisa da curva glicêmica. Pode fazer? Pode fazer. Pode fazer a curva glicêmica. A depender do observador, tá? Depende da como é que é?
do know-how, da expertise, tanto faz, da pessoa, tá? Em análise clínica. Eu não preciso, mas é que, cara, eu dou aula disso. Então, pra mim é natural. Eu bato o olho na insulina, bato o olho na glicose e já entendi tudo.